Primeira carta de João, capítulo 5. Todos encontraram? Primeira carta de João, capítulo 5. Bom, agora eu acho que todo mundo já está aí já todo mundo já bebeu água, né? Já se satisfazeram aí. Eu acho que agora dá para passar. Dá para a gente ficar quietinho para a gente ouvir a palavra de Deus. Não dá agora, irmãos? Amém? Tá, todo mundo já bebeu água, né? Então vamos ver agora o que Deus tem para cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 até os versículos de número 19, para nós concluirmos a mensagem que nós começamos no domingo passado. Hoje nós estaremos concluindo, em nome do Senhor Jesus, que é a respeito do poder da oração. Assim diz a palavra do Senhor: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que roguem. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. E nós precisamos muito da Tua graça e da Tua misericórdia para entendermos, meu Senhor Deus, o que o Senhor está falando aqui nesse texto. E nós pedimos ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, que a palavra ministrada, Senhor Deus, ela possa trazer salvação às nossas almas. Que o Senhor possa vir salvar, que o Senhor possa vir trazer edificação, que o Senhor possa trazer curas através da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, nosso orgulho, toda a soberba de nosso coração, pelo poder que há em Sua palavra, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Porque, Senhor Deus, nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos da Tua palavra. Então, Senhor Deus, desvenda nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na Tua lei. Nos dá sabedoria segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. E que aquilo que nós falarmos não seja o que nós precisamos ouvir, ou seja, não seja o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor Deus quer falar com cada um de nós. Por isso, meu Senhor, eu já Te agradeço por ter conversado comigo hoje a respeito desse tema, a respeito desse assunto. Eu oro agradecido e pedindo, Senhor Jesus, que o Senhor nos receba como uma oferta agradável diante do Senhor. Recebe nossas vidas, Senhor, pois nós colocamos-as diante do Senhor, e que o Senhor possa, Senhor Deus, estar atendendo a esta humilde oração que eu faço ao Senhor. Entra com providência de salvação neste lar, entra com providência de salvação nesta casa, esta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. E repetindo, eu trago aqui como tema o poder da oração, a parte 2, como nós começamos a semana passada esse tema, e por ser um tema muito longo, não deu tempo de nós concluirmos, e hoje nós vamos ver se nós concluímos esse tema hoje. Amém, amados? Queridos, quando buscamos a Deus em oração, e quando fazemos de coração,
sequer devemos pensar em palavras como desespero, impossibilidades e derrota, porque o Senhor disse que tudo é possível ao que crer. E tudo quanto lhe pedimos, isso ele fará. Amém? Lembremos-nos do que Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. João 14, versículo 13. Essa promessa, meus queridos irmãos, ela é tão tremenda que muitos de nós simplesmente não conseguimos acreditar. E por que não conseguimos acreditar nessa promessa? Porque Jesus disse: tudo quanto pedimos em meu nome, isso farei. Repito, isso é uma coisa tão tremenda, mas que às vezes nós mesmos não acreditamos em uma coisa tão simples. Deixamos de acreditar nela. Só que devemos nos lembrar, queridos, que Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas que estão em sua palavra. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Por mais simples que seja, Jesus, ele estará completando, ou seja, conferindo a sua palavra, a sua promessa que ele deixou para cada um de nós. Mas vamos começar a nossa exposição, meus queridos irmãos, falando das limitações da intercessão. Nós falamos a semana passada sobre o poder dela, sobre as condições que Deus nos dá para sermos ouvidas as nossas orações. Semana passada também nós falamos sobre a confiança que nós temos quando nós oramos. E hoje nós vamos falar, queridos irmãos, sobre as limitações da intercessão. Não são toda intercessão que Deus vai ouvir. Não são todas. Não são todas as orações que Deus vai... Eu vou mudar a expressão. Não é que vai ser ouvida, mas é que não vão ser atendidas, porque ouvidas elas vão ser. Amém? Versículo 16, a parte B do versículo e a parte 17 diz assim: há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue, ou seja, não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nem todo pecador recebe vida em resposta à oração. João, ele fala que há pecado para a morte. Em certo sentido, meus amados irmãos, todo pecado é para a morte, uma vez que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João, ele deixa claro, queridos, a malignidade do coração ao afirmar que toda injustiça é pecado, versículo 17. No caso dos filhos de Deus, eles têm seus pecados purificados. Capítulo 1, versículo 7 diz isso. No caso dos filhos de Deus, seus pecados, eles são perdoados. Capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 12. No caso dos filhos de Deus, os pecados dos filhos de Deus, eles são propiciados. Capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e o capítulo 4, versículo 10. Tudo por causa de Cristo. Nenhum dos pecados dos eleitos de Deus é para a morte ou acarreta a morte. João, ele fala, meus queridos irmãos, de um pecado para a morte, para o qual não há perdão neste mundo e nem no porvir. Desta forma, aqueles que já estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, meus queridos irmãos, eles já morreram eternamente. Para aqueles que cometem esse pecado, não adianta a oração, viu, irmã Salete? Não adianta orar por essa pessoa. João lhe diz: e por esse digo que não rogue. Por esse eu digo que você não ora. E você talvez esteja aí sondando em seu coração e perguntando: mas que pecado é esse?
Que pecado é esse que eu não posso orar para que Deus possa salvar esta pessoa da morte? Meus queridos irmãos, essa é a grande questão. Ainda permanece essa grande questão e esta pergunta: o que é mesmo o pecado para a morte? Qual seria este pecado que a Bíblia tanto fala que tem pecado para a morte e que também tem pecado para a não morte, e que o pecado para a não morte eu posso orar, que Deus pode salvar essa pessoa, mas que pecado é esse que a Bíblia diz, o próprio Senhor na sua palavra diz, por esse eu não devo orar? Que pecado é este? John Stott, que é um dos pregadores batistas, ele menciona as 3 interpretações mais conhecidas a respeito deste assunto. Primeiro, o pecado para a morte é um pecado específico. Com base nesse versículo, a igreja romana, ela criou a classificação de pecados veniais e pecados mortais. O que é pecados veniais? Pecados veniais, queridos irmãos, são pecados perdoáveis, são pecados que podem ser desculpados, são aqueles pecados qualificados de leve, que não faz perder a graça, que não perde a salvação por causa deste pecado, são chamados pecados veniais. Segundo, o pecado para a morte é a apostasia. Mas pastor, também o que é apostasia? Apostasia é quando você troca de fé. Você tem fé em Cristo Jesus, que Ele salvou você. Você tem fé que somente Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador deste mundo. Mas aí você troca este Jesus maravilhoso por qualquer outra fé. Ou até mesmo por você mesmo, pelas suas próprias interpretações. Isso é um pecado, queridos irmãos, é pecado de apostasia. E a Bíblia diz que quando fosse já no final dos tempos, essa apostasia estaria no mundo. Então, o pecado da apostasia são aqueles que subscrevem esta opinião e acreditam que João ele esteja se referindo aos falsos mestres que saíram de dentro da igreja. Por favor, volta a tua Bíblia um pouquinho no capítulo 2, no verso 19, que João vai falar desse assunto aí. Capítulo 2, versículo 19, que João vai falar sobre os falsos profetas, sobre os falsos crentes que estavam dentro da igreja, mas que saíram da igreja, e esses, depois que saíram da igreja, foram para o mundo, e lá no mundo eles começaram a criticar a fé que eles tinham. E veja o que é que João diz aqui, capítulo 2, verso 9. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então, nesse contexto que você vê aqui, João diz que eles, já que ele não é um dos nossos, então ele é o quê? Esses que saíram, eles são os filhos do anticristo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Trata-se, portanto, queridos, de um pecado doutrinário cometido de forma voluntária e consciente. Simila ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo cometido pelos fariseus. Marcos capítulo 3, versículo 29, diz o texto: como disse Jesus, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. É muito forte essas palavras, mas é a palavra de Jesus. Ela não é a palavra desse pastor humilde, fraco, pecador, mas é a palavra de Jesus. E essa palavra, para mim, ela tem peso sobre as nossas vidas. É aquele que rejeita Jesus. É aquele que não acredita na palavra. É aquele que diz assim, a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Só um comedor de feijão que escreveu essa Bíblia aí, não foi nem comedor de feijão, que não sei se Israel eles têm feijão lá, né? Pode ter, mas eu não sei, né? Não fui lá ainda, né? Terceiro, queridos, o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nosso entendimento é que João está se referindo a este terrível pecado
deliberado e consciente, da rejeição da verdade conhecida, a ponto de atribuir as poderosas obras de Jesus, evidentemente feitas pelo poder do Espírito Santo de Deus, à ação de Satanás. Os fariseus, eles atribuíram os milagres de Jesus, dizendo que Jesus estava possesso por Belzebu, e que é o próprio Satanás. Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus diz: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O autor aos Hebreus, ele diz que é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo de número 6. Neste caso, queridos irmãos, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Queridos, este pecado, ele é descrito como calcar os pés o Filho de Deus, profanar o sangue da nova aliança que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Uma linguagem que claramente aponta para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos, queridos, deixar bem claro que João ele não está falando da possibilidade de um salvo cair da graça e perder a sua salvação. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E tem uma tradução, que eu vou já falar sobre essa tradução, que ela diz que quem é nascido de Deus não, porque foi o que a irmã Rênia deu aqui nesse instante. Antes é guardado por Cristo, e o maligno não toca. Capítulo 5, versículo 18. Este pecado para a morte não é cometido por um crente salvo, uma vez que este pecado é um abandono deliberado e consciente da verdade. Este pecado é um insulto a Cristo, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que dá testemunho de Cristo. É por este pecado que João diz: por esse eu digo para vocês que vocês não devem orar por este pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, temos a certeza de que os crentes verdadeiros não vivem na prática do pecado. Com respeito a este magno assunto, eu quero falar para os irmãos sobre 3 verdades que devem ser aqui destacadas. A primeira verdade, queridos irmãos, é o crente é liberto do poder do pecado. Acompanhe comigo a parte A do versículo 18, por favor. Você não fechou a Bíblia não, né? Não está olhando o celular não, tá não? Desligaram o celular? Hã? Quem que está desligado? O celular ou os crentes? Né? O celular. O crente está ligado aí. O crente está ligado aí no céu? Eita, acordar vocês aí, porque... Versículo 18 diz assim, amados: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isto é, não peca. Pensa aí nesse assunto aqui agora. Vamos pensar comigo nesse assunto agora. Quem nasceu de Deus, levanta a mão aí. Quem tem a divina semente em si, levanta a mão aí. Agora pense aí. Deus está dizendo que você não peca. Meus irmãos,
Vou repetir o versículo. Versículo 18, a parte A diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Repito, isto é, não peca. Essa tradução não peca é segundo a revista e corrigida, certo? Na grafia simplificada da 12ª edição de 2009. E tem ainda muito mais antiga que diz que o crente nascido de Deus não peca. Agora, na minha visão, na minha holística, que eu penso que seja dessa forma, queridos irmãos, porque nós só vamos deixar de pecar quando nós morrermos. Porque o próprio João ele diz assim, que aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Na minha visão, queridos irmãos, e eu creio que eu tenho o Espírito de Deus, na minha visão eu penso assim, olha aqui, a palavra está dentro da palavra de Deus aqui, se referindo a quê? Se referindo à visão do próprio Deus e não na nossa visão, porque Deus sabe aquele que não vai pecar, aqueles que mesmo que vivem em pecado, mas para Deus, na glória, ele deixou de ser pecador. Os irmãos entendem isso? Eu não sei. Eu penso dessa forma. Na intenção de Deus, na eternidade de Deus, aqueles que foram escolhidos, eleitos de Deus, não vivem em pecados conforme a sua palavra. E é claro que aqueles que têm o Espírito de Deus, ele está sempre o quê? Fugindo da prática do pecado. Caminhando para fugir da prática do pecado. Meus amados, os dois versículos anteriores, que é o 16 e o 17, dizem respeito ao pecado para a morte. Este pecado para a morte, para o qual não há perdão, não pode ser cometido por um crente, pois o tal é nascido de Deus. Ou seja, não vive na prática habitual e continuada do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9, o texto diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Repetindo de novo, essa mesma tradução aqui foi a tradução que a irmã Enia leu aí, que diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E por que ele não peca? Porque o DNA que está nele é a divina semente. Diz o texto aí. E nos textos originais a palavra semente quer dizer, o pai que é pai sabe o que quer dizer esperma, ou seja, o gene do pai. Então você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Você é filho de Deus, e quem é filho de Deus não pode viver na prática do pecado. O novo nascimento, ele resulta em novo comportamento. O crente, ele tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Por consequente, o crente, ele tem novos desejos e novo prazer. Ele deleita-se em Deus e na sua palavra. Quando se tem prazer em Deus e em sua palavra, amados, não se tem tempo para viver em pecado. O pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Pode encontrar-se casualmente, mas não pode viver em harmonia. Não dá para viver em harmonia. Se você diz assim, eu sou filho de Deus, você não pode viver em harmonia com o pecado. Mesmo você sendo pecador. Mas você precisa fugir desses pecados. Eu escuto um amém? Amém. Segunda verdade, queridos irmãos. O crente, ele é guardado do maligno. Versículo 18, a parte B do versículo. Antes, aquele que nasceu de Deus, certo? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Aquele que nasceu de Deus é diferente daqueles que é nascido de Deus. Vou repetir esse trocadilho de palavras aqui. Aquele que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Por exemplo, você acha que você nasceu de Deus ou você acha que você é nascido de Deus?
É confusão, não é isso? O que é que você acha? Você acha que nasceu de Deus ou você é nascido de Deus? Dê-me uma opinião, por favor. Nasceu de Deus? Você é nascida de Deus? Quem nasceu e quem é nascido de Deus? Levanta a mão. Quem é nascido de Deus? Levanta-se a mão. Quem é nascido de Deus? Eu vou já explicar. Quem é nascido de Deus? Levanta-se a mão. Quem é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus? Agora, quem nasceu de Deus? Levanta a mão. Gente, nenhum de vocês nasceu de Deus. Não? Vocês são nascidos de Deus. Olha o versículo. Olha o versículo. Aquele que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus é Jesus. Amém? Está aí no texto. Aquele que nasceu de Deus é Jesus. E não o crente. Em outras palavras, não é o crente que o guarda, mas é Cristo que o guarda. É o Filho de Deus que mantém os crentes firmes. Aquele que nasceu de Deus e o guarda, todo aquele que é nascido de Deus. Está no texto aí. É bem simples. Ou não está aí no texto? A não ser que seja diferente do meu aqui. Versículo 18, olha. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Certo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, quem é? Somos nós, os crentes. Mas aquele que nasceu de Deus é Jesus e o maligno não lhe toca. Não toca em ninguém. E nem Jesus permite que toque em você também. Louvado seja o nome de você, o nome do Senhor Jesus. No entanto, queridos irmãos, por que nós precisamos ser guardados? Os crentes não são imunes à tentação? Não, não são. Certo? O maligno está sempre procedendo e tentando atingir os filhos de Deus. Ele mente para os crentes. Os crentes ele inflige sofrimento nos crentes, certo? Ele leva os crentes a mentir. O diabo, ele leva os crentes a mentir. E a Bíblia diz que todo mentiroso é filho do diabo. Porém, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo de número 8. E Jesus guarda e mantém seguros os filhos de Deus, amados. Está aí no versículo 18. Nós precisamos entender ainda mais uma coisa, amados. Nós precisamos aqui entender o que significa corretamente a expressão e o maligno não o toca. A palavra tocar só aparece mais uma vez no Novo Testamento e foi traduzida por deter. Jesus, quando ele ressuscitou, antes de subir para Deus, disse para Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Não me detenhas, quer dizer, não me toque. Queridos, o maligno não pode mais deter e controlar os crentes, salvos na pessoa bendita de Jesus. Ele está sendo guardado por Cristo. Jesus, ele é o nosso escudo, ele é o nosso salvador e também o nosso protetor. É ele quem está ao nosso redor, enquanto o inimigo está ao nosso derredor, tentando nos tragar como leão. Mas Jesus está ali para nos proteger, amados. Aquele que nasceu de Deus. Aquele que é nascido de Deus. Em terceiro lugar, queridos irmãos, a terceira verdade é que o crente ele é separado do mundo. O Senhor, ele diz assim, que todos os filhos de Deus são santos. A palavra de Deus diz que todos os filhos de Deus são santos. Você pode repetir isso? Todos os filhos de Deus são santos.
Se alguém que disser que assim, mas você é comedor de feijão e é santo, diga, eu sou santo, porque Deus disse que eu sou santo. A palavra santo, amado, não é aquilo que vão pregar você na parede, não. A palavra santo, queridos irmãos, ela quer dizer separado, ou seja, Deus foi lá no mundo, Deus viu como você estava, e Deus separou você para a glória dele. E você agora é um separado, o Senhor separou você do mundo. Você agora é um separado de Deus, uma pessoa santa, um homem santo, uma mulher santa diante de Deus. Agora, você tem que honrar essa palavra aí na sua vida também, porque tem gente que diz que é santo, meu irmão, mas vive pior do que o diabo, né? Tem crente que diz que é santo, mas o diabo está perdendo, é feio para ele, viu? Certo? O crente, ele é separado do mundo. Versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Escute, você é separado. O Senhor tirou você do mundo. Se o Senhor tirou você do mundo, agora o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno não detém o crente, mas o mundo inteiro já está na sepultura do diabo. Jaz no maligno, amado. Paulo diz, a respeito disso, Paulo diz assim, olha, que outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Efésios capítulo 2, versículo 2. No Filho de Deus, o maligno nem chega a pôr as suas mãos. O mundo, porém, jaz em seus braços. Jazer significa estar morto. Augustus Nicodemos, ele diz que a ideia transmitida pelo verbo jaz é da possibilidade tranquila a humanidade, que a humanidade está. Ela está deitada placidamente nos braços de Satanás, certo? Adormecida, entorpecida, enquanto que a conduz para a destruição. O mundo inteiro está no maligno, em suas mãos, em seu domínio, mas os crentes estão guardados por Cristo e o diabo não lhes toca. Louvado seja Deus. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 para você ver o que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Efésios 2, por favor. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 3, o texto diz assim, entre os quais também todos nós, isto é, eu e você, o apóstolo Paulo, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha o verbo no passado, éramos, não somos mais, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, ou seja, aqueles que estão no mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, porque Deus nos amou primeiro, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu sabendo de uma notícia dessa, queridos irmãos, eu só tenho uma decisão a tomar, eu vou correr para os braços de Jesus.
Porque se eu correr para os braços de Jesus, eu vou encontrar abrigo e abrigo seguro. Se eu correr para os braços de Jesus, eu vou ouvir Jesus dizendo para mim, agora você tem a vida eterna. Eu vou ouvir Jesus dizer, agora o maligno não toca em você. Eu vou ouvir dizer, eu vou e vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar para levar vocês para onde eu estiver. Porque onde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Louvado seja Deus. Então, sabendo de uma notícia dessa, queridos irmãos, eu só tenho uma coisa a fazer. Preciso correr para os braços de Jesus. Você ouvindo uma notícia dessa, você só tem uma coisa a fazer. Você também precisa correr para os braços de Jesus. E eu quero terminar, queridos irmãos, dizendo o seguinte, que nós temos certeza das respostas das nossas orações, sim ou não? Sim. Que Deus, queridos irmãos, Ele nos dá as condições para responder a cada uma das nossas orações. Que nós temos convicção de que as nossas orações, elas são respondidas. Que nós temos também a convicção de que a oração ela também pode salvar da morte aqueles que estão caminhando para a morte. Mas tem um também que nós não devemos orar, como nós já falamos, que é o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. A oração ela pode salvar da morte. Temos privilégios na oração. Queridos irmãos, em Jó capítulo 42, se eu não me engano é o versículo 10, quando a Bíblia diz que enquanto Jó orava por seus amigos, e olha que amigos, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó. São privilégios da oração. São privilégios que a oração traz quando nós intercedemos por alguém que precisa da misericórdia de Deus. Também nós temos limitações para as intercessões, para as nossas orações. Versículo 16 e 17. O pecado para a morte, amados, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, 29. E João, ele incita a nós não orarmos por as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Queridos, nós temos que ter a certeza que com Cristo nós temos, queridos irmãos, que nós somos libertos do perigo do pecado. Somos libertos do poder do pecado através de Cristo Jesus. Nós temos, queridos irmãos, nós temos que ter a certeza de que nós somos guardados do maligno e que o inimigo não detém você, porque você anda debaixo da proteção de Jesus. E para terminar, queridos irmãos, nós somos separados do mundo. Você é uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus. Vós sois um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram chamados para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ide por todo o mundo e pregai o seu evangelho. Venha a Cristo sem demora. Não demore, venha até Jesus. Deixa Jesus tomar de conta da sua vida. Não tome você conta da sua vida, mas deixe Jesus tomar conta de você. Eu quero pedir à igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Venha para Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida em nome de Jesus. Enquanto os meninos ministram aqui a palavra do Senhor, se você sentir o desejo de vir para Jesus, Jesus vai aceitar você. Ele vai aceitar você de todo o coração. Não é você que vai aceitar Jesus, não. Jesus vai aceitar você. Porque ele diz assim, olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês para que vocês vão e deem fruto, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome eu vos conceda. É Jesus que nos aceita, não somos nós. Você não veio aqui essa noite em vão. Deus, ele teve essa palavra para colocar em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Também o Senhor falou a respeito de Noé, que Noé passou 120 anos pregando, e Jesus disse que quando estivesse próximo da sua vinda, muitos ainda estarão como naquele dia,
Noé anunciando o dilúvio, mas muitos ainda continuavam casando e dando-se em casamento, até que Jesus veio e não perceberam. Senhor, nós não queremos, meu Senhor, que nossas famílias fiquem aqui, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor para que nossa família converta-se ao Senhor, para que a nossa família possa ir junto conosco, morar na Nova Jerusalém, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que tem crentes, meu Senhor, que precisam entregar suas vidas para o Senhor. E esta é uma das oportunidades que nós não podemos perder. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Senhor, neste momento eu coloco diante do Senhor todos que ouviram aqui esta mensagem. E que o Senhor agora, Senhor Deus, é por conta do Senhor. A minha parte eu já fiz, que foi ministrar o dom da salvação. Então, a salvação só pertence ao Senhor. Então, que teu Espírito Santo, meu Deus, possa neste momento tocar em nossos corações. Que mesmo sabendo que temos anos e anos de crente, mas ainda precisa mudar algo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos proteja de todo mal e que o maligno jamais toque em nós, porque nós somos filhos de Deus. Mas todo quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do seu Filho unigênito. Senhor, muito obrigado pelo grande privilégio que o Senhor me concedeu ainda esta noite, de saber que nós somos guardados pelo maligno. Muito obrigado, meu Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus.